Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 46, do 1 ao 13. O título do sermão dessa noite é Vossa Majestade, Vosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: os falsos deuses da Babilônia. Bel e Nebo, os deuses da Babilônia, se curvam enquanto são postos no chão. São transportados em carros de boi, e os pobres animais tropeçam por causa do peso. Tanto os ídolos como seus donos se curvam. Os deuses não podem proteger o povo, e o povo não pode proteger os deuses. Vão juntos para o cativeiro. Ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel. Eu os carreguei desde que nasceram, cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a vida, até que os seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês. Eu os carregarei e os salvarei. A quem vocês me compararão? Que imagem usarão para me representar? Alguns gastam seu ouro e sua prata e contratam um artesão para lhes fazer um deus. Então se curvam diante dele e o adoram. Levam-no consigo sobre os ombros, e quando o põe no lugar, ali ele fica. Não pode nem mesmo se mexer. Quando alguém lhe faz uma oração, ele não responde. Não pode livrar as pessoas das aflições. Não se esqueçam disto, tenham-no em mente. Lembrem-se bem, ó rebeldes. Lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço o que desejo. Chamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante, para que cumpra minhas ordens, e o que eu disse, isso farei. Ouça-me, povo teimoso que está longe da justiça, pois estou pronto para endireitar as coisas, não no futuro distante, mas agora. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar a minha glória a Israel. Você se lembra de uma brincadeira, de um quadro, de um programa de televisão, onde uma pessoa ficava vendada e com os seus ouvidos naturalmente tapados, e o apresentador do programa dizia: você tem uma televisão de 55 polegadas, no valor de R$5.000, e a pessoa não estava ouvindo nada. E o apresentador perguntava para o participante: você deseja trocar essa televisão de 55 polegadas por um botão de camisa? E o participante teria que responder necessariamente ou sim ou não. Algumas vezes ele fazia uma boa troca, porque em alguns casos ele tinha uma banana, e o apresentador perguntava para ele do tipo: você deseja trocar essa banana por um iPhone 15 Pro Max? E ele dizia: sim. E aí ele fazia uma boa troca. Mas daqui a pouco o apresentador perguntava novamente: você deseja trocar esse iPhone 15 Pro Max por um gomo de uma pequena mexerica? E ele respondia também: sim. E aí ele não fazia uma boa troca, e o jogo continuava, e aí quando chegava na rodada final ele tinha que responder sim ou não. Dependendo do que ele tivesse, ele saía com um lucro muito bom, e dependendo da sua escolha, da sua resposta, o seu lucro não era tão bom assim. Esse quadro desse programa de televisão me lembra de Israel. Sabe por quê? Porque Israel havia tido o privilégio de receber primeiro a revelação do plano redentivo de Deus, mas por fechar os seus olhos e os seus ouvidos para tudo aquilo que Deus estava fazendo, eles ficavam cegos. E à medida que a história foi se passando, eles definitivamente não fizeram boas escolhas em se tratando de trocar a Deus por ídolos. Deus estava lá os carregando, os sustentando, mas eles diziam sim, para que outros deuses pudessem então reinar nos seus corações. E Deus agora usa o profeta Isaías como instrumento para revelar
toda a idolatria no coração do povo de Israel e também profetizar o juízo para um povo que insistia em abandonar o único Deus à medida que criava falsos deuses ou que criava ídolos para os seus corações. Israel estava com seus olhos fechados. Eles fecharam seus olhos e o seu coração e os seus ouvidos para Deus, enquanto diziam constantemente sim para todos os ídolos, à medida que respondiam não para Deus. Se bandearam, se venderam, adoraram deuses que não fizeram absolutamente nada pela nação. E uma palavra importante nesse texto é a idolatria. Mas afinal de contas, o que é idolatria? Eu fui ensinado no início da minha caminhada cristã, alguns anos atrás, não tantos assim, que a idolatria era um problema, presta atenção. Eu fui ensinado que a idolatria era um problema exclusivo e inerente de uma determinada religião. Isso foi o que me ensinaram. Mas será que essa definição é a mais correta? Eu penso que essa definição ela é superficial. Ela não está de todo errada, mas ela não responde de uma maneira profunda a pergunta: o que é idolatria? Sabe por quê? Porque a idolatria não é um problema exclusivo e específico de uma determinada religião, mas a idolatria é um problema exclusivo e específico do coração. A idolatria não é um problema de uma religião, não é algo exclusivo a uma determinada religião. E todo mundo sabe do que eu estou falando aqui. A idolatria é um problema do coração. A idolatria ela seria uma espécie de inversão de valores, no sentido de que nós adoramos e amamos algo terreno como se isso fosse Deus. Nós atribuímos um valor extremamente alto a algo que é totalmente passageiro. O Jonas Madureira diz que nós não precisamos deixar de amar um filho para a gente amar somente a Deus. O que a gente tem que fazer é amar mais a Deus do que ao filho, e não destruir lá o ídolo. Não, o nosso amor a Deus ele precisa superar o amor ao filho, ao dinheiro, aos nossos bens e etc e tal, e aí a lista é bem longa. Nós não precisamos tentar diminuir o amor ao filho, por exemplo, que nós destinamos especificamente a uma pessoa para que a gente possa amar a Deus. A gente precisa canalizar o nosso amor maior e a nossa adoração e a nossa confiança exclusivamente a Deus, somente a Deus. Portanto, numa relação idólatra, a pessoa que enfrenta essa dificuldade, ela encontra sentido e atribui um valor ao ídolo. Ela coloca o ídolo como se ele fosse Deus, invertendo o amor que o próprio Deus diz que nós devemos depositar e ter apenas por Ele. O próprio Deus diz isso na sua palavra. Ele diz que nós devemos amar Ele acima de todas as coisas, com o nosso entendimento, com a nossa alma, com a nossa razão, com tudo que nós somos e com tudo quanto nós temos. Portanto, a idolatria ela seria uma batalha pelo nosso amor, pela nossa adoração e pela nossa devoção. Mas o problema é que Deus não aceita esse tipo de relação. Ou nós amamos a Deus, ou nós adoramos a um ídolo. Portanto, não é possível conciliar essas duas coisas. Por isso que nós podemos e devemos amar as pessoas, mas confiar somente e apenas em Deus. Portanto, idolatria seria esse amor que nós atribuímos a alguém ou a algo passageiro, como se isso fosse Deus, mas na verdade não é. A idolatria seria a inversão, a gente colocar pessoas, coisas, lugares e aí por diante, acima de Deus, em primeiro lugar na nossa adoração, e colocar Deus lá em segundo, terceiro, quarto, quinto, sabe? Se sobrar um tempo aí eu faço isso, aí eu vou na igreja, mas não está sobrando tempo, mais ou menos assim. Isaías, que é o profeta que relata essa revelação de Deus, ele mostra que o cativeiro babilônico estava se aproximando como uma forma de Deus
punir a nação de Israel, que havia entrado numa relação de idolatria com outros deuses, como nós lemos aqui no capítulo 46 de Isaías, versículos 1 até o 13. Isaías não só fala que o povo de Israel seria cativo da Babilônia, mas ele diz também, olha que interessante, Isaías diz que iria levantar um povo, que era a Babilônia, e que iria enviar o seu povo para lá, e depois Deus mesmo iria levantar um outro povo que iria vir destronar os reis da Babilônia, assumir a proeminência reinando no lugar do Império Babilônico, e depois iria libertar o povo. E tudo isso muitos anos antes disso acontecer. Essa profecia de Isaías, é difícil a gente falar de data, mas ela foi cerca de 100 e poucos anos antes do cativeiro babilônico, 100 e poucos anos antes de tudo isso se cumprir. Depois você lê o livro de Daniel, capítulo 5, e você vai entender melhor tudo isso. O Império Persa vindo, Daniel sendo usado pelo Senhor para proferir a queda do Império Babilônico, e o Império Persa assumindo então a proeminência. E toda essa história nesse capítulo é para nos mostrar que Deus insiste em nós, mesmo quando nós o abandonamos, mesmo quando nós criamos outros ídolos para os nossos corações, mesmo quando nós insistimos em não enxergar a Deus, Deus insiste em exortar o seu povo, a fim de que o seu povo se volte à adoração verdadeira e exclusiva do único e poderoso Deus. E é isso que nós vemos Isaías nos mostrando, Deus insistindo com o seu povo. E nós percebemos que Deus insiste para que o povo abandone os ídolos e voltem-se para Ele. Deus não quer que o povo volte do jeito que está. Deus deseja que o povo abandone os ídolos, porque eles nada podem fazer, eles são ineficazes, e aí sim que o povo volte a sua adoração totalmente ao único Deus. É por isso que eu entendo, baseado nesse texto, que o verdadeiro cristão, ele direciona toda a sua adoração ao único Deus. O verdadeiro cristão direciona toda a sua adoração ao único Deus. Mas por que nós devemos adorar somente a Deus? Há pelo menos 3 motivos pelos quais nós devemos adorar somente a Deus. E o primeiro desses motivos é por causa do seu cuidado. Versículos 1 até o versículo 4. Nós vemos Deus revelando aqui todo o seu cuidado, toda a sua graça e toda a sua misericórdia. E por outro lado, nós vemos também aqui um tremendo de um abandono. Mas calma, não é Deus que está abandonando o povo, é o povo que está abandonando a Deus. É o povo que está virando as suas costas para o único Deus, à medida que se envolve constantemente com esses ídolos. Mas nós sabemos que não é novidade para o povo de Deus trocar a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Assim como também não é uma novidade para nós que lemos a Bíblia perceber como alguns servos de Deus trocam todas as bênçãos da casa do Pai por prostitutas. E essa dinâmica, ela também acontece aqui, quando o povo de Deus, escolhido de Deus, levantado por Deus, abençoado por Deus, cuidado por Deus, volta as costas para o seu Senhor e direciona o seu coração para os ídolos que nada podem fazer. E por que o povo faz isso? O povo faz isso por amor a si mesmo, por amor ao seu próprio ventre, por ganância e por outros motivos mais que eu não seria capaz de explicar aqui. O que nós vemos é que Deus revela cuidado enquanto o povo constantemente o abandona. O texto fala de 2 deuses da Babilônia, Bel e Nebo. Bel e Nebo são referências às 2 principais divindades da Babilônia. A Babilônia na Bíblia também são conhecidos como o povo caldeu, ou os caldeus, que são, desde os primórdios da palavra de Deus, inimigos do povo de Deus. Portanto, Bel e Nebo são nomes dessas 2 maiores divindades da Babilônia. E olha só que interessante, o nome Belsazar, que foi o nome de Daniel quando ele foi levado cativo para a Babilônia, é um nome que faz referência a esse Deus Bel. Assim como também Nabucodonosor, que é o nome de um dos mais proeminentes reis da Babilônia, também faz referência ao Nebo.
Portanto, os nomes dos babilônicos, dos caldeus, eram nomes que faziam referências diretas aos seus dois principais deuses. Mas aqui a gente vê um problema muito grave. O problema grave que nós vemos é que esses dois reis poderosos da Babilônia, olha que curiosidade, eles estavam sendo transportados, versículo 1, em carros de bois, enquanto os animais que carregavam esses deuses estavam tropeçando por causa do peso. Deus está mostrando a ineficácia dos ídolos, porque Deus está revelando que os ídolos, na verdade, são um peso até mesmo para os animais, que os ídolos são uma pedra de tropeço até mesmo para os animais, quanto ao mais para nós, ou para o povo de Israel, que era o povo escolhido do Senhor desde o início da história da redenção. Agora as duas principais divindades da Babilônia estão totalmente rendidos dentro de um saco velho, no lombo de animais fracos que tropeçam o tempo todo carregando aquelas divindades. Sabe o que significa isso? É uma humilhação para esses deuses, que tiveram que ser transportados, porque a Babilônia havia sido invadida, e eles tiveram que ser transportados às pressas. Isso aqui revela uma total ineficácia do ídolo. E o texto continua dizendo: tanto os ídolos, versículo 2, quanto os donos se curvam, porque os deuses não podem proteger o povo, e o povo também não pode proteger os deuses. Aqui ninguém protege ninguém, né? O ídolo não protege o idólatra também não protege o ídolo. Está todo mundo completamente exposto, está todo mundo completamente entregue à cegueira espiritual do seu coração. É isso o que Isaías está nos mostrando. Mas ao mesmo tempo que Isaías nos mostra isso, ele também mostra através, na verdade quem nos mostra é o próprio Deus através do profeta Isaías, mas ele mostra também todo o poder, a graça e a misericórdia de Deus, quando ele diz no versículo 3, eu carreguei vocês desde que vocês nasceram, eu cuidei de vocês desde que vocês estavam no ventre. Ora, quem é o verdadeiro Deus, senão aquele que nos carrega, aquele que nos sustenta? Se um Deus precisa ser carregado por nós, é porque ele na verdade não é um Deus, mas ele é um ídolo. O Deus que nós servimos não precisa que ninguém carrega ele, pelo contrário, se ele não nos carregar, se ele não nos conduzir, nós é que tropeçaremos e cairemos. O nosso Deus não é fraco e ineficaz como os deuses da Babilônia, nunca foi e nunca será derrotado em uma batalha. E além de tudo isso, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, através de Isaías, diz: eu os carreguei desde que vocês nasceram. Enquanto os filhos da idolatria penavam carregando os seus deuses no lombo de um cavalo, os filhos do rei descansavam nos braços do Senhor, confiando plenamente na sua soberania, enquanto eram carregados, sustentados e abençoados ricamente pelo Deus de toda a terra. E o versículo 4 nos mostra como é essa relação, e nos mostra também a extensão ou o alcance dessa relação. É uma relação de cuidado que se estende por toda a nossa vida. É interessante esse movimento de misericórdia de Deus, não é? Nós percebemos que enquanto os idólatras, que era o povo de Israel, dão as costas para Deus, servindo e adorando outros deuses, o único Deus revela amor e graça ao insistir e ao exortar o seu povo, clamando para que o seu povo se arrependa e volte novamente o seu coração e a sua adoração ao único e verdadeiro Deus. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Você percebe o ato misericordioso do Senhor, de preservar um povo que não merece, de preservar um povo que o abandona, de preservar um povo que estava dando as costas para o Deus santo e trino. Mas Deus, ele insiste, e ele revela cuidado, ele revela graça,
Ele diz: eu vou cuidar de vocês por toda a vida, até que o cabelo de vocês fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês, eu os carregarei e eu os salvarei. Eu sei que muitos de vocês aqui essa noite, principalmente os mais experientes, que já têm cabelos brancos, experimentam o cuidado de Deus há muitas e muitas décadas. Muitos de vocês já vacilaram na fé, já tropeçaram, não andaram muito bem do coração, na vida espiritual, mas Deus continuou o mesmo. As mãos de graça e poder dele continuaram estendidas a você, inclusive quando você tentou abandonar a Deus, inclusive quando você tropeçou, o cuidado e a mão de Deus estavam te preservando. Não que o nosso Deus Santo apoia o abandono da fé, a apostasia ou o pecado, mas Ele é um Deus misericordioso que continua amando os seus filhos, apesar de todas as suas falhas. Isaías nos mostra que a idolatria está no meio do povo, o povo que foi escolhido e abençoado por Deus, como nenhuma outra nação, está agora com o seu coração prostituído para outros deuses. E essa passagem, ela às vezes parece estar tão distante de nós, parece, mas não está. A idolatria, como eu já disse, é um problema do coração, e isso significa que cada um de nós e todos nós aqui temos potencial suficiente para agirmos de maneira semelhante ou igual ao que o povo de Israel cometeu contra o Senhor. Todos nós temos essa capacidade de desconfiar do cuidado de Deus e confiar mais no dinheiro, em nós mesmos, na nossa força, na nossa inteligência. Mas saiba de uma coisa: a relação com o ídolo é muito diferente do nosso relacionamento com Deus. E essa diferença, ela é também, talvez, presta atenção, um dos maiores perigos no meio de tudo isso que eu falei para vocês. Sabe por quê? Porque enquanto o nosso Deus único e verdadeiro exige de nós exclusividade, o ídolo não cobra nada disso. Ele diz assim: olha, só me colocar aí na prateleira e está tudo certo, eu aceito, eu posso ser mais um na sua vida, eu aceito essa posição. O ídolo, ele invade o nosso coração e muitas vezes não exige que nós abandonemos a Deus, mas exige apenas que nós o amamos mais do que nós amamos ao Deus verdadeiro, e esse, como eu disse, é um dos maiores perigos. Em outras palavras, para ser um idólatra, não é necessário negar a Jesus, mas é possível ser um idólatra amando a Deus, mas em segundo lugar, ou em terceiro lugar, e essa é justamente a maior de todas as ciladas dessa relação de idolatria. Idolatria não é abandono ou negação de Deus, mas idolatria é o amor a um ídolo igual ou maior do que nós amamos a Deus. Enquanto Jesus diz em Mateus 6:24, vocês não podem servir a dois senhores, o ídolo olha para mim e para você e diz: você pode servir a quantos senhores você quiser. Enquanto Deus diz para Israel: vós sois meus, vocês são meus escolhidos, o ídolo diz: eu aceito ser mais um no meio de tudo isso, dessa relação. Por isso que a analogia que eu penso numa relação idolátrica é numa relação de um amante que aceita essa posição, que aceita esse lugar estranho no meio de toda essa relação em que nós devemos nos devotar o nosso coração apenas ao Deus único e verdadeiro. O que diz se somos idólatras não é se nós abandonamos ao Deus verdadeiro, mas sim quantos amores têm habitado dentro do nosso coração e quais desses amores nós temos amado mais do que nós nos devotamos amor e adoração ao Deus verdadeiro. Meus irmãos, a idolatria é tão nociva que ela nos afasta do cuidado de Deus, ela nos faz esquecer de todo o cuidado de Deus.
ela nos faz esquecer de tudo que Deus tem feito na nossa história, ela nos afasta da obra redentora e do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, e nós às vezes nos esquecemos de que quem se ajoelha diante de Deus e o chama de Pai, precisa aprender a descansar exclusivamente no cuidado de Deus, e que nós não precisamos de mais ninguém, de mais nada, para tentar confiar nesse ser, nessa coisa, o nosso cuidado, o nosso futuro e a nossa vida. Nós somos de Deus, pertencemos a Ele, e portanto o cuidado de Deus é a maior prova de que nós não temos nenhum motivo para adorar qualquer coisa além do Deus único, verdadeiro e exclusivo. Quem é o seu Deus? O Senhor te chama essa noite para adorá-lo, para descansar no cuidado dEle. O Senhor te chama essa noite para confiar exclusivamente nele. Olha o que Ele nos diz: eu serei o vosso Deus por toda a vida. Olha o que Jesus diz em Mateus 28:20: eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos, dos dias. Que nós possamos confiar exclusivamente no cuidado de Deus. É por isso que o verdadeiro cristão direciona toda a sua adoração ao único e verdadeiro e exclusivo Senhor. E por que nós devemos adorar somente a Deus? Há ainda um segundo motivo. E esse segundo motivo, se o primeiro é o cuidado de Deus, o segundo motivo é a soberania de Deus. Versículos 5 até o versículo 9. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de ser comparado? Quando te comparam com alguém, como é que você se sente? Eu penso que a maioria de nós aqui não gostamos de ser comparado. Eu acho isso terrível, ser comparado. Eu acho terrível às vezes ser comparado. Só que isso, às vezes, se dá por conta de toda a nossa necessidade de sermos aceitos e vistos como únicos. Portanto, essa dificuldade com comparação pode também, e eu digo isso por mim, tá? Pode ser uma idolatria do eu, pode ser uma idolatria de mim mesmo, do eu exclusivo, do eu único. Nós podemos cair também nessa cilada, mas a comparação aqui não é feita pelo povo. Quem compara aqui é o próprio Deus. E Deus diz, versículo 5 e 6, a quem vocês me compararão? Que imagem usarão para me representar? Alguns gastam seu ouro e sua prata e contratam um artesão para lhes fazer um Deus. Então se curvam diante dele e o adoram. Deus está se comparando ao ídolo, Ele está comparando aquilo que o povo de Israel faz. Ele diz, vocês estão me comparando com essa coisa aí, com esse trenzinho, com esse trequinho, feito por mão de alguém? Vocês estão me comparando com isso? Vocês estão me trocando por isso aí? O Deus de Israel diz. Você já ouviu aquela expressão bem interessante que diz assim, comparar essas duas coisas é a mesma coisa, não tem nada, deixa eu me explicar aqui antes de dizer essa frase, senão eu vou me complicar. Eu não tenho nada contra a Fusca não, tá? Nada contra a Fusca. O Joéder tem um Fuscão ajeitado lá, né, Fábio? Né, irmã Vera? O Joéder tem um Fuscão bom lá, já andei com ele no Fuscão, já peguei carona com ele no Fuscão, serviu, me levou embora até a minha casa sem que eu pegasse chuva, olha que benção. Mas você já viu aquela comparação que diz, comparar isso com isso é a mesma coisa que comparar um Fusca com uma Ferrari? Essa comparação, ela é interessante, porque ela marca e mostra uma diferença significativa entre o Fusca e a Ferrari. E nós não podemos negar que há uma diferença significativa. E o que Deus está dizendo aqui é mais ou menos isso. Vocês me comparam com isso aí, mas a diferença desse ditado popular de comparar o Fusca com uma Ferrari é que, diferentemente do ídolo, o Fusca serve para muitas coisas. Portanto, a diferença de um Fusca para uma Ferrari é muito mais estreita e menor do que de um trequinho de um ídolo para o Deus verdadeiro, cuja sua glória enche toda a terra, enche todos nós, cujo seu Espírito habita o nosso coração, cujo sacrifício do seu Filho nos comprou e pagou um preço alto para que nós pudéssemos ter a salvação através do sacrifício dele. Mas Deus, Ele faz essa comparação dele mesmo com o ídolo. O ídolo só existe no coração do idólatra, ele só existe enquanto uma pequena representação, ele só existe
enquanto o dinheiro ele não tem mais nenhuma utilidade. O ídolo, ele nada mais é do que uma pequena projeção dos anseios do coração de alguém que precisa de segurança e ainda não entendeu que só Deus pode responder significativamente essa nossa necessidade. O Deus que nós servimos é soberano, e a soberania dele nos é revelada quando nós olhamos ao nosso redor, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos para tudo que Deus tem realizado na história da salvação, quando nós olhamos para a nossa presença aqui, nesse culto essa noite, nós vemos claramente a soberania e o cuidado de Deus. E o versículo 7 nos mostra que além de não se mexer, de não falar, de não fazer nada, o ídolo não consegue responder à oração de ninguém, sabe por quê? Porque ele não ouve. O texto diz, isso é claro, o ídolo não ouve, ao contrário de Jesus, que sempre esteve e sempre estará com seus ouvidos estendidos a nós, para nos livrar, para nos abençoar, para cuidar de nós. E mais do que isso, Jesus ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos, enquanto o ídolo nada mais é do que um objeto, um sentimento, um dinheiro, uma beleza, um filho, um cachorro, um carro. Jesus é muito maior do que tudo isso. Quando alguém faz uma oração, ele não responde. Ele não pode livrar as pessoas das suas aflições, nos ensina o versículo 7. E Deus agora, no versículo 8, diz: não se esqueçam disso, tenham-no em mente, lembrem-se, ó rebeldes, lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Deus apela agora para a lembrança de tudo que ele havia feito na história daquele povo. Deus apela para histórias que o povo de Israel nessa altura conhecia muito bem, como por exemplo a libertação do cativeiro no Egito e outras bênçãos mais que Deus havia derramado sobre o seu povo. E Isaías encerra no versículo 9 dizendo: não há outro Deus semelhante a mim. Deus está nos mostrando que Ele é exclusivo e que, portanto, a nossa relação com Ele deve também ser exclusiva, porque Ele exige de nós o tempo todo exclusividade, mas como contrapartida Ele nos dá a sua graça, porque só Ele tem todo o poder para nos abençoar e cuidar de nós. Os ídolos são feitos de materiais que podem se desfazer facilmente. O apóstolo Paulo nos ensina, por exemplo, a não confiar na instabilidade do dinheiro. O apóstolo Paulo nos mostra isso, porque parece que esse texto foi escrito ontem, né? O apóstolo Paulo nos mostra isso porque ele sabe que não somente nos tempos em que ele escreveu para Timóteo, mas que também o dinheiro e o poder, por exemplo, seriam facilmente assimilados por outras gerações como a nossa, como uma relação de um ídolo com um idólatra. Portanto, nós precisamos tomar cuidado, porque os ídolos, eles não são indestrutíveis, eles não são invencíveis. Sabe qual é o único poder e capacidade de um ídolo? É roubar a nossa adoração, que deve ser dada somente a Deus. Por isso que eu disse que o ídolo nada mais é do que uma pequena projeção, enquanto o Deus que nós servimos é um Deus real, verdadeiro, que nos ouve, que cuida de nós, que tem poder e que nos sustenta. Não é apenas o ídolo que tem olhos, mas não enxerga, e que tem ouvidos, mas não ouve. Mas o idólatra também é cegado, ele fica surdo no meio de toda essa relação. O idólatra também perde a sua capacidade de enxergar em Deus todo o poder e todo o cuidado para o livrar e para o abençoar. Quando nós adoramos a um ídolo, nós nos tornamos muito semelhante a ele, sem olhos para ver Deus e sem ouvidos para ouvi-lo. E a pergunta que eu faço a nós essa noite é: será que o meu coração e o seu coração têm idolatrado o conforto, o dinheiro, o trabalho? Será que o nosso coração tem idolatrado a nós mesmos, a nossa aparência, as nossas coisas? Às vezes, a idolatria ela pode também ser uma expectativa, como por exemplo, o anseio
de se casar. Veja bem, se casar não tem nenhum problema, é muito bom se casar, mas isso não pode se transformar numa idolatria no nosso coração. Outro exemplo de idolatria como uma expectativa, o desejo de ter filhos. A pessoa às vezes se revolta com Deus porque não consegue ter filhos, mas Deus é poderoso e Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que nos dar, quando nos dar e quando Ele quiser. Se Ele quiser, Ele executará a sua vontade. E nós que somos filhos de Deus, que não confiamos em nós, que não servimos a Ele, porque Ele nos atende todas as nossas expectativas, cabe a nós nos prostrar a Ele e continuarmos adorando e o servindo por causa do seu poder, da sua misericórdia e da sua graça. O emprego dos sonhos, a viagem dos sonhos, a idolatria, ela pode também se dar para um lugar. E como eu disse, eu penso que uma das coisas que tem sido muito idolatradas hoje em dia, o dinheiro sempre está no páreo, mas é o amor ao poder. Por que você acha que às vezes, eu até estava comentando com a Aline um tempo desse, a gente estava vendo alguma coisa e aí passou lá um determinado político X, e aí a Aline falou, nossa, ele vai ganhar muito dinheiro agora. Eu falei bem assim, Aline, ele não precisa de mais dinheiro, o que ele quer na verdade é poder, e isso certamente pode ser uma idolatria. Mas meus irmãos e irmãs, enquanto Cristo não for o nosso maior deleite, nós sempre iremos correr risco de amar algo tão pequeno quanto nós. Enquanto nós não confiarmos exclusivamente em Cristo, nós podemos colocar em jogo o nosso coração e nos devotar a alguém ou algo que não tem poder para nos livrar das nossas lutas e aflições. Somente quando nós adoramos a Deus e adoramos somente a Cristo, é que o nosso coração se fecha para os ídolos, à medida que se abre para receber Deus, para receber o que vem de Deus, para receber as bênçãos, a graça, a misericórdia e o favor desse Deus que nós não merecemos. A história nos mostra que Nebo e Bel não conseguiram proteger a Babilônia da invasão persa, Daniel capítulo 5. Eles não existem mais. Esses deuses sumiram, se desfizeram, viraram pó, viraram cinza, ou sei lá mais qual outro tipo de substância. A Babilônia foi varrida do mapa, não existe mais. Existe o lugar que era a Babilônia, que é lá onde o território atual que a gente conhece por Iraque, mas o império não existe mais. Deus é quem move tudo, Deus é quem controla tudo, o poder está nas suas mãos. Tudo isso se passou, sumiu, mas o soberano Deus permanece para sempre e está também aqui, neste momento, assim como esteve lá nos dias e nos tempos de Isaías. Ele está aqui, contemplando a nossa dor, contemplando a nossa adoração e recebendo todos os louvores que nós e o nosso coração devotamos a Ele. Irmãos, irmãs, depositar no ídolo a nossa confiança e esperança é cair em mais e mais desespero, é atribuir a nós mais e mais dor, mais aflição, porque o ídolo se mostra incapaz de entender o nosso problema, ele não ouve as nossas orações. Mas o nosso relacionamento com Deus não é assim. Adorar somente a Deus é ser alimentado por uma viva esperança que nos conduzirá até o lugar que Deus tem preparado para nós. Adorar somente a Deus é experimentar da soberania, do livramento, da mão de Deus estendida a nós, experimentar muitas outras bênçãos que nós seríamos incapazes de contar aqui e de enumerar. E se o ídolo nada mais é do que uma projeção, confiar nos ídolos é confiar em si mesmo, enquanto se recusa a descansar na soberania e no poder de Deus. O verdadeiro cristão direciona toda a sua adoração ao único Deus. E por que nós devemos adorar somente a Deus? O terceiro e último motivo é por causa do seu poder. O primeiro, cuidado. O segundo, a soberania. E o terceiro é por causa do poder de Deus. Dá uma olhada aí no versículo 10, por gentileza. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Chamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante,
para que se cumpra as minhas ordens, e o que eu disse, isso farei. O versículo 10 nos mostra que Deus tem um propósito em relação a tudo, principalmente em relação a nós, a você, a mim, que fomos comprados a preço do sangue de Jesus. Não foi de graça, foi pela graça, mas não foi de graça. E Deus novamente enfatiza o tipo de relação que nós temos com Ele. É uma relação exclusiva. Ele diz aqui: só eu posso lhe anunciar. Os ídolos não têm boca, eles não ouvem, eles não têm poder, eles não são nada mais do que uma pequena projeção. Por isso Deus diz: só eu que posso lhes anunciar, desde já, tudo o que acontecerá no futuro. Você sabe a diferença de Deus e dos profetas do Antigo Testamento? O profeta, ele anuncia o que vai acontecer. Deus não. Ele planeja e executa o que vai fazer. Enquanto o profeta é apenas um canal de instrumento, Deus é o arquiteto da história do universo. Deus é o arquiteto das nossas vidas, dos nossos corações, e é o arquiteto de tudo quanto vemos, de tudo quanto existe, de tudo quanto nós contemplamos. O profeta anuncia, mas Deus executa, e só Ele tem este poder. Lembra da criação, Gênesis capítulo 1 e 2? E disse Deus: haja luz, e a luz passou a existir. Para Deus, eu disse na escola bíblica domingo passado, que não há diferença entre aquilo que Ele deseja e aquilo que acontece. Nós não somos assim. A gente às vezes deseja coisas que nunca acontecerão, ou às vezes a gente deseja coisas e a gente gostaria que isso acontecesse na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer, mas às vezes acontece, mas de uma forma diferente. Mas Deus não. Ele pensa e o pensamento dele é exatamente igual a tudo quanto acontece, a tudo quanto é a realidade, a tudo quanto vemos. E Ele diz: só eu posso lhes anunciar, só eu posso dizer a você tudo aquilo que vai acontecer no futuro. Você se lembra daquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas? Eu estava pensando, eu acho que isso não é bíblico não, viu? Não sei, tenho uma impressão de que não seja. Agora, o que eu tenho certeza que é bíblico é que Deus, o grande arquiteto do universo, o grande arquiteto das histórias, Ele escreve por linhas que parecem tortas a um olhar desconfiado dos seus filhos, mas que na verdade, à medida que nós olhamos essas linhas cinzentas, essas linhas distantes, ao final de todas as coisas, elas se revelam exatamente do jeito que Deus disse que elas deveriam ser. E quando nós olhamos com mais juízo, com mais graça, com os nossos olhos espirituais, a gente olha para todas essas linhas tortas e diz: foi melhor assim. Deus é o grande arquiteto, nada escapa do controle e do poder dele. Para Deus, vontade e realidade são a mesma coisa. Ele diz e Ele faz, Ele pensa e Ele executa. Ele planeja e aquilo se transforma imediatamente de acordo com aquilo que lhe apraz. Portanto, toda essa realidade nos mostra que Israel não tem motivos para desconfiar de Deus, mas infelizmente não é isso que acontece. Israel não apenas desconfia de Deus, mas Israel abandona Deus. Tão mais grave do que desconfiar é abandonar. E é exatamente isso o que Israel faz. Mas o poder de Deus é revelado quando Deus, por exemplo, profere esse capítulo, dizendo tudo aquilo que iria acontecer, que Babilônia ia se levantar, ia levar o povo cativo. Depois, se você puder, são muitos detalhes, eu me esforço para tentar enxugar, são muitos detalhes, são muitos desdobramentos, mas leia o capítulo 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 de Isaías, que você vai entender perfeitamente essa história. Aqui eu estou trazendo alguns lampejos, é claro, né? Mas Israel cai então nesse cativeiro, que Deus também move as águas e envia um outro império para que então liberte Israel desse cativeiro. Depois, se você tiver mais curiosidade, leia também lá Esdras e Neemias, esses dois livros também que são extremamente importantes para a gente entender não só a reconstrução do templo, mas toda a reconstrução de Israel como nação, partindo do pressuposto de que nação
exige necessariamente território. Portanto, se alguém diz que é uma nação, mas não tem território, não é, porque nação sem território não existe. Então Israel é reconstruído como uma nação, e também toda a adoração é restaurada, o templo é reconstruído e a história continua. E sabe o que é mais interessante no meio de tudo isso? Que nada, absolutamente nada, escapou do poder e do braço de Deus. Sabe lá, quando você está fazendo alguma reflexão e alguma coisa não sai como deveria, alguma coisa não sai como gostaria, a empresa não vai bem, a família, acontece uns problemas lá, e você para e pensa algo do tipo: onde foi que eu errei? Como é que a coisa chegou nesse ponto que está? Como é que essa situação virou e hoje eu estou enfrentando tudo isso, essa bola de neve, esse grande problema? Com Deus não é assim, porque tudo aquilo que aconteceu no que diz respeito ao cativeiro, a libertação do cativeiro, a destruição da Babilônia, tudo isso foi exatamente arquitetado e planejado por Deus, que nos revela detalhes de tudo isso aqui nesse capítulo de Isaías. Hoje, quando a gente olha essa descrição, a gente perde um pouco de vista tudo isso. Mas, por exemplo, quando Isaías, que é o profeta messiânico, ele fala sobre Jesus, e quando a gente olha nos evangelhos o relato de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, parecia que Isaías estava lá também. Mas, na verdade, ele estava distanciado 700 anos, mais ou menos, de tudo aquilo que aconteceu na cruz. Por isso que Deus diz que todos os seus planos se cumprirão. E o versículo 11, ele diz que chamaria do leste uma ave de rapina, veloz e feroz. Essa ave de rapina é o rei Dário, um rei persa que se apoderou da Babilônia, Daniel capítulo 5. E também provavelmente se refere a um outro rei chamado Ciro, que tinha uma pedagogia, né, pastor Geloilson? A ciropedia, que era aquela ideia distinta de colonização da Babilônia, né? O Ciro tinha um entendimento de colonização diferente, ele dominou também, mas dominou de uma forma muito mais tranquila. Portanto, essa profecia se refere a estes homens, destes impérios, deste império medo-persa, que viria para a Babilônia e que derrotaria os babilônicos e libertaria o povo de Israel do cativeiro para voltar e reconstruir Jerusalém e a sua adoração. O versículo 12 também nos mostra: ouça-me, povo teimoso que está longe da justiça, pois eu estou pronto para endireitar as coisas, não no futuro distante, mas agora. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar a minha glória a Israel. Assim como no primeiro Êxodo, haviam aqueles que desejavam retornar ao Egito, como a gente pode ver em Números 14:3, o segundo cativeiro também, provavelmente algumas pessoas se amoldaram à forma de vida na Babilônia. Eles deixaram de ser peregrinos na Babilônia, eles deixaram de se sentirem desconfortáveis. Sabe assim, quando você vai na casa de alguém, você não pode pôr o pé no sofá? Eles chegaram na Babilônia assim, meio desconfiados, não podia pôr o pé no sofá. Daqui a pouco eles estavam totalmente em casa, estavam acomodados, estavam amoldados a todo aquele estilo de vida que deveria ser estranho a eles, mas agora já não era mais estranho. Era como se eles estivessem na sua casa, e eles não queriam mais voltar para a terra de Jerusalém, que na verdade era a sua pátria, que na verdade era o seu povo. E Deus fala aqui no versículo 13 da sua justiça e também da sua salvação, dizendo: eu vou endireitar as coisas. Olha o peso da palavra de Deus. Eu vou corrigir vocês. Deus diz para Israel: não pensem que tudo vai continuar do jeito que está, porque não vai. Eu vou corrigir vocês. Isso também nos lembra a pessoa de Jesus, amoroso, mais firme, gracioso, mais justo, longânimo, mas que não deixa de nos corrigir e de executar justiça e permitir as consequências dos nossos pecados. E Deus estava dizendo exatamente isso aqui. E, meus irmãos, eu diria que o versículo 13 é talvez a forma mais interessante que Deus tem de humilhar um pecador, porque ele revela juízo, mas também revela graça. Eu vou endireitar as coisas, e vai ser agora. Mas ao mesmo tempo que Deus diz: eu vou endireitar, eu vou corrigir vocês, Ele diz: mas eu também vou salvar vocês, eu também vou cuidar de vocês. Eu não deixei de ser aquele Deus do início do capítulo que cuida. Eu carreguei vocês, eu carrego vocês, eu sustento vocês, eu amamento vocês,
eu providencio tudo quanto vocês precisam, mas isso não vai me impedir de corrigir vocês. Não parece uma relação de um pai com seus filhos? Que os ama, mas que tem que corrigir. Que os ama, que é extremamente, em alguns momentos, carinhoso, bondoso, mas que quando percebe a necessidade, por mais que lhe doa, executa o juízo e talvez até mesmo castigo sobre o seu filho. É assim. Deus também age assim conosco. Ele nunca deixará de nos amar. O poder, a graça e a misericórdia dele não permite isso. Mas nós precisamos entender que todas as vezes que nos distanciarmos dele, todas as vezes que o nosso coração se bandear da presença dele, a gente pode se preparar, porque o juízo virá. Lembrando que ele não aceita que nós o adoremos junto com outros deuses, mas que o nosso amor tem que ser somente a Ele. E sabe por que às vezes nós idolatramos, irmãos? Porque às vezes nós nos esquecemos e não nos damos conta de todas as ações de Deus na nossa história, na nossa vida. Às vezes nós idolatramos porque não temos olhos para olhar para a história das nossas vidas e entender que, apesar de algumas coisas não terem dado exatamente como a gente gostaria, Deus sempre esteve cuidando de nós. E quando a gente desconfia disso, o ídolo vai entrando bem devagar, ele vai entrando sorrateiramente, à medida que a gente desconfia e duvida do poder de Deus. E isso, meus irmãos, ocorre porque às vezes nós atribuímos ao ídolo uma segurança e um poder que ele não pode nos dar, e porque ele também não tem. Por isso nós precisamos confiar somente em Deus. Essa segurança só pode ser encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Presta atenção numa coisa: a gente só irá descansar verdadeiramente quando a nossa adoração, quando o nosso coração for devotado e direcionado exclusivamente a Deus. Caso contrário, nós não iremos nos dar bem nessa vida, nessa caminhada. Sabe qual é a diferença de Deus para um ídolo? O ídolo, ele não nos ama, porque ele não existe. O ídolo não tem sentimento, ele não cuida, ele não consegue fazer nada disso, ele é ineficaz. Mas o Deus que nós servimos, Ele nos dá paz, Ele nos dá proteção, Ele nos dá a sua graça, Ele nos livra com o seu poder de todas as nossas aflições. No trabalho, Ele tem nos assistido. Na vida sentimental, Ele tem cuidado de nós, Ele tem visto as nossas lutas, Ele sabe das nossas fraquezas, e mesmo assim, Ele tem nos fortalecido e nos abençoado. Só vale a pena confiar em alguém que é dessa maneira, e a única pessoa que é dessa maneira é o verdadeiro e único Deus. Que possamos todos confiar no poder de Deus, que possamos todos confiar no cuidado de Deus, na soberania de Deus, porque somente assim o nosso coração se abrirá mais para a graça do Senhor, enquanto nós nos afastamos cada vez mais de tudo aquilo que tenta roubar a nossa adoração, roubar a nossa fé, roubar o nosso coração e roubar a nossa devoção. O verdadeiro cristão direciona toda a sua adoração ao único Deus. Por que vale a pena a gente adorar apenas a Deus? Porque Ele cuida de nós, porque Ele é soberano e porque Ele é poderoso. Precisa de mais motivos? Precisamos de mais motivos do que estes para adorarmos somente um Deus poderoso como o que nós servimos? Com um Deus tão forte e poderoso, nós temos necessidades, irmãos, de ter ainda outros ídolos ou outros deuses que nada são? Ou nós adoramos a Deus ou nós adoramos o ídolo? Porque Deus não aceita essa relação dupla. Não tem como nós adorarmos alguém e adorarmos a Deus e continuarmos sendo aprovados por Ele. Ele não aceita esse tipo de relacionamento. É por isso que nós precisamos reconhecer que o homem, ele é naturalmente religioso. Inclusive aqueles que dizem que não têm fé, ele precisa sim adorar alguém, alguma coisa. Se ele não servir a Deus, ele vai adorar o dinheiro. Se ele não servir a Jesus, ele vai adorar a si mesmo, o conforto, a casa, o carro. Ou nós adoramos a Deus, ou nós adoramos alguma coisa, alguém, um cantor, um jogador de futebol, um esportista, um blogueiro, um youtuber, ou coisas assim. Nós somos religiosos e por isso precisamos devotar o nosso coração somente a Deus. Caso contrário,
nós ficaremos expostos a elencar e a idolatrar qualquer tipo de coisas que eu acabei de falar. Mas quando a gente adora a Deus, a nossa vida é diferente. Quando a gente serve somente a Deus, a nossa vida é diferente. Quando o nosso coração se prostra somente ao Deus Santo, a nossa vida é diferente. Quando nós obedecemos somente a Deus e descansamos do cuidado dEle, a nossa vida é diferente. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus para nós apenas nos trazem paz. É verdade que enfrentamos lutas, mas as bênçãos de Deus, elas nos trazem paz, elas nos dão uma vida plena e abençoada diante da graça dEle. Adore a Deus, meus irmãos, e se esqueça dos ídolos, porque eles são ineficazes. O verdadeiro cristão direciona toda a sua adoração ao único Deus.